Como saber se uma ação na Bolsa de Valores está caminhando para a falência? Vem comigo que esse é o Info Responde de hoje. Pessoal, nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas que você pode se utilizar delas para você poder evitar de investir em empresas que são consideradas problemáticas. E muitas dessas dicas são até muito óbvias, né? Muito fáceis de você perceber isso, só que muita gente, ou por negligência ou por descuido, eles não se atentam nesses pontos que eu vou te falar agora. E o primeiro ponto que você deve analisar, deve olhar em uma empresa antes de investir, são as dívidas muito altas ou dívidas descontroladas. Pessoal, ter dívidas é bom, ter dívidas é normal, nós já fizemos um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card. Para a empresa, ter dívida significa que ela pode abater os juros daquela dívida, do imposto, do lucro dela, na verdade, então ela tem menos imposto a pagar. Só que quando essa dívida começa a crescer demais, começa a ficar muito descontrolada, isso pode ser muito prejudicial para a empresa, tá certo? Então é nesses pontos que você precisa ter atenção. A segunda dica é a ineficiência operacional e perda de market share. Pessoal, isso é muito importante, você tem que olhar para a empresa se ela é eficiente, se ela gera lucro, se ela gera resultado e se ela não está perdendo espaço no mercado, porque se ela começa a perder espaço, com o tempo ela também pode ir à falência, né? Já que ela não vai ter mais como escoar seus produtos, não vai ter como vender seus produtos, então ela vai caminhar para a falência. Terceiro ponto, aumento de reclamações. Um site que eu utilizo bastante para poder olhar determinadas empresas, né, determinadas ações antes de investir, é o Reclame Aqui, né? Lá você consegue ver a opinião pessoal das pessoas em relação àquela empresa. Então isso é muito interessante. Se a empresa for uma empresa muito ruim, vai ter uma nota também muito ruim em relação àquela empresa. Então é importante você olhar. Quarto ponto é a baixa rentabilidade, principalmente quando você compara empresas do mesmo segmento, do mesmo setor. Então é importante olhar se a empresa ela tem uma boa rentabilidade, né? Você compara com empresas do mesmo segmento, do mesmo setor. E se as empresas do mesmo segmento forem todas com uma rentabilidade baixa, com margens muito baixas, está tudo certo. Mas se aquela empresa em específico tiver margens baixas, por exemplo, significa que tem algum problema com ela. E quinto e último ponto, se a empresa está parada no tempo. Pessoal, isso é muito curioso, né? Até uma questão perceptiva da própria pessoa, do próprio investidor, né? A empresa, às vezes, ela não faz investimentos, ela não se atualiza, ela não atualiza seus produtos, ela não se atualiza no público dela. Então, isso é muito importante de você analisar essa questão de venda da própria empresa, porque algumas empresas, algumas ideias no passado, elas foram consideradas boas, como por exemplo a máquina de datilografar. Hoje em dia é um negócio obsoleto, é um negócio completamente fora da realidade, mas para a época era muito interessante, era um negócio muito inovador. As empresas que utilizaram das máquinas de datilografar para poder criar computadores e eventuais coisas saíram na frente. As que ficaram somente focadas em máquinas de datilografar acabaram indo à falência e tendo muito prejuízo, tá certo? Então é importante você olhar se a empresa ela não é parada no tempo. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero te dizer que investir em empresas problemáticas, consideradas problemáticas, nem sempre é uma má ideia, tá certo? Pode ser uma estratégia que você esteja utilizando também. Nós já falamos sobre turnaround, eu vou deixar aqui no card. É uma estratégia onde o investidor busca empresas que são problemáticas, que estão dando prejuízo, que estão em recuperação judicial, por exemplo. Mas a ideia de investir nessas empresas é na esperança que um dia elas se recuperem bastante e assim ele possa ganhar bastante dinheiro. E no Info Responde de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Você tem mais alguma dica, alguma estratégia que você utiliza para identificar empresas que são consideradas problemáticas? Deixa aqui para mim nos comentários. Então é isso no vídeo de hoje, um abraço e até o próximo.